voltamos então com o nosso segundo bloco do programa de hoje, que trata da questão do joio e do trigo. No primeiro bloco, a gente terminou com a pergunta que o Márcio trouxe para nós aqui, que é a seguinte: tem um benefício na presença do joio em meio ao trigo? Qual é o benefício que a gente está tirando disso? Ou será que Deus colocou o joio de propósito no meio do trigo para fazer com que o trigo fique mais maduro? E a gente vai falar sobre essa maturação do cristão também. Antes de passar a palavra para o Rafael e para o Márcio, Paulo fala que a lei foi um aio, né? Aio, no grego é pedagogos, né? Que é aquele que conduz a criança, né? Pedo é criança, pedofilia é o cara que sente atração por criança. Então, pedagogo é o que conduz a criança, né? Agen é conduzir, né? Demagogo é o que conduz o demócio, que é o povo. Então, pedagogo é o que conduz a criança. E Paulo chama a lei de pedagogo. E ao mesmo tempo que ele chama a lei de pedagogo, ele diz que a lei só serviu para aumentar o pecado. Olha que interessante isso. Então, não será que o joio também faz isso para servir de referência do errado, para a gente ter a referência do certo? Uma vez, eu lembro disso nitidamente, a gente conversando sobre o bem e o mal, que nós não temos essa capacidade de discernir o bem e o mal, o que é bem ou mal por nós conta mesmos, própria, naturalmente. Então, eu acho até que é muito assim, é visível que o joio ele cresce, e Jesus fala na parábola para que não tire ele naquela hora, e sim depois sim, na hora de colher, deve-se fazer a separação para isso, para que floresça o trigo no meio do joio, para que haja essa separação visível, para que tudo seja visível e fácil de ser discernido. É como se o joio fosse quase que um adubo. E também, né, paralelo a isso, é como se Jesus tivesse, até como o Júlio falou sobre essa questão de tempo, dando tempo ao joio, né? Para que o joio, sei lá, possa se tornar um trigo. Será que tem essa possibilidade? Na parábola das 10 virgens, a gente viu que as 5 que não tinham óleo, depois de um momento elas não puderam mais sair de virgens nécias para virgens sábias. Será que existe um momento ainda? Será que ainda dá tempo do joio virar trigo? Eu acredito. Ou do falso cristão virar um verdadeiro cristão? Nesse caso, eu acredito que não. Não que Deus criou alguém para ser joio, mas Deus, na sua onisciência, ele sabe que alguém vai vir para ele e sabe que o outro alguém não vai vir. O calvinista se amarrou a ele. Não, porque assim, a Bíblia diz que é necessário tem jeito. Entendeu? Que venha o homem da perdição. Aí eu ia falar, o propósito do joio, né? Sei. Assim, eu entendo assim, que você é cristão. Jesus falou assim, amai o Senhor teu Deus de todo o coração, amai o seu irmão como a ti mesmo, e amai os vossos inimigos. Será que se o joio não é para que aquele que é trigo realmente mostre que é filho de Deus? Para poder produzir os bons frutos. Produzir os bons frutos. Entendi. E realmente mostrar aquele amor de Deus, não o amor do mundo, do homem, mas o amor de Deus. Entendi. Né? O joio ali, como você falou do adubo, eu tinha pensado nisso também. Quando a gente planta, o que usa na planta para ela florescer e ficar verde? É o esterco. O esterco. Né? Então eu acho que nesse caso... E o esterco é fedorento assim como o joio, né? A palavra boache, né? Fedorento. Bochar, quer dizer, bochar, né? A palavra boache. Uma coisa certa, a própria parábola diz aqui que o próprio inimigo semeou, né? O inimigo semeou, o joio semeou, na madrugada ali, na calada da noite. Justamente. E me parece que essa questão do joio, essa questão do trigo, é uma questão que é da natureza das coisas, compreende? Desde Gênesis. Uma polarização eterna. Uma polarização... Eterna não, que tem existido, eu creio que um dia vai deixar de existir. Contingente, mas ao mesmo tempo não tão contingente. Dá pra entrar num papo filosófico aí, né? Porque seria até, não sei se a palavra certa é previsível da parte de Deus, mas é uma coisa que está justamente na natureza, a lei da ação e da reação, né? A causa e o efeito. Justamente. Essa polaridade do bem e o mal, né? Servir os dois senhores, a impossibilidade de servir os dois senhores e uma evidência de que ao longo da história ou o homem serviria a Satanás ou ao Senhor, compreende? Então sempre vai haver o joio, sempre vai haver o trigo, sabe? Eu acho que isso é a natureza das coisas.
É claro que o místico ele pode falar, mas isso aí é dualismo maniqueísta, né? A influência do maniqueísmo no cristianismo, esse tipo de dualismo. Eu já rebato logo dizendo que pré-maniqueísmo e esse tipo de dualismo persa aí, do maniqueu lá, da maluquice da religião dele, o Antigo Testamento nos diz, ao contrário do que os cabalistas acham, né, que na árvore da vida da Cabala tem 10 esferas, né, 10 sefirot. Então parece que Deus tem 10 emanações ali, 22 caminhos para chegar nessas emanações. Mas Deuteronômio diz com muita clareza: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um Deus único, ou é um único Deus, né, um Deus só. Então se Deus é uma coisa só, existe esse Deus que é uma coisa só, existe aquele que não é ele, que é o contra, que é o adversário, que é Satã, que é adversário, é o Diabolos, que é o que joga contra. Então eu vejo essa polarização, né, bem clara no Pentateuco, no caso do Deuteronômio. Mas eu vejo também que lá em Apocalipse, quando fala que não haverá mais dia e noite, vai ser um dia constante, e Cristo vai ser a luz na Nova Jerusalém, aí eu vejo como se Deus extinguisse essa dualidade e ficasse uma perenidade do bem, né? Porque essa polarização maniqueísta é uma polarização onde os polos estão num pé de igualdade, né? É no yin e yang, né? A gente olha o yin e yang e vê aquelas duas forças equivalentes, né? Mas essa não é isso. polarização que se sustenta mutuamente, Com né? certeza. Sustentaria todas as coisas mutuamente. Mas isso não está de acordo com a revelação bíblica. Com certeza. Mas, por outro lado, como o Senhor criou, como diz em Gênesis, criou a terra para o homem nela habitar, para o homem exercer domínio sobre ela, não faria sentido, eu penso assim, sabe? Não faria sentido que, em virtude de uma influência, por exemplo, do diabo, né? Que é a influência que exerce sobre o homem contrária, né? O homem, o Senhor não realmente cumprisse com essa delegação, que foi fruto do seu próprio propósito, de entregar a terra ao homem. Porque se, pelo fato de o diabo influenciar o homem a não estar realmente em comunhão com Deus, o Senhor realmente desse cabo ou a natureza humana nos moldes adâmicos, como foi criada, e na natureza terrena, os moldes como foi criado no Éden, tão somente em virtude dessa influência satânica ali, logo na Gênesis, no início, o Senhor não daria essa cabo ao cumprimento do seu próprio desígnio de entregar ao homem todas as coisas, para o próprio homem ser responsável por essa gestão e por esse relacionamento com Deus, de passar essas próximas gerações, e etc, etc. Então eu vejo que a questão escatológica aqui está justamente nisso. Sempre existirá o joio, sempre existirá o trigo. E só existe um porque existe o outro. Justamente, é uma coisa da natureza das coisas, entendeu? Da natureza das coisas. E a questão de ser joio, ela é tanto repassada de uma geração para outra, quanto a própria geração, sob essa influência, decide. Como a questão de ter uma vida com Deus, ela também é repassada. Porque na tradição judaica é isso, né? A tradição judaica, as festas, a recitação pública da lei em determinadas datas, ela visa que uma geração passe para outra. Com certeza. Perpetuar aquele conhecimento. Perpetuar aquele conhecimento, sabe? E você pode perpetuar, uma geração, ela pode passar aquilo ou não passar, e a próxima geração pode ouvir ou não ouvir aquilo. Isso está no âmbito dessa delegação que Deus deu ao homem, para ter domínio sobre todas as coisas, para refletir sobre a natureza criada, para refletir sobre Deus, a existência de Deus, e tomar sua decisão. Acho que joio e trigo sem passar por uma linha maniqueísta ou qualquer outra interpretação que não esteja contida na Bíblia, acho que é uma coisa inerente à dinâmica da própria vida, da própria criação. Beleza. Tem muitas outras curiosidades se a gente olha além disso do que nós já falamos. Se você olha as palavras, né, que é o propósito original aqui da nossa coluna, né, Desvendando o Original, o termo joio em hebraico, que é bochá, também está relacionado com yabesh, que significa seco. Olha que interessante isso. O joio está relacionado à sequidão, enquanto o trigo ele é úmido, ele tem uma certa umidade nele. E isso é muito legal, porque se a gente vê lá em Efésios 5:26, diz que a água representa a palavra de Deus. Então o joio também é aquele que está sem a umidade, ou sem a água da palavra. Então uma coisa que distingue o joio do trigo também é que o trigo tem fundamento nas escrituras, tá certo? E o joio não tem. Próximo bloco a gente vai continuar com essa dualidade não maniqueísta aí.